Sejam bem-vindos mais uma vez, meus amigos, ao programa Faça Algo. Os meus convidados acabaram de me perguntar se eu estou nervoso. Eu estou um pouquinho nervoso hoje, para ser sincero. Nosso programa estreou em 24 de fevereiro. Eu queria agradecer imensamente todas as pessoas que participaram, que mandaram as suas mensagens, que têm ligado para cá. Muito obrigado a você, porque é você que está fazendo o nosso programa continuar podendo passar essa mensagem e trazer pessoas aqui, falar sobre pessoas, sobre entidades, sobre instituições, e hoje é o caso. Hoje nós vamos estar batendo um papo aqui com o Márcio Kravets, com a professora Bia Carlos e com o Luiz Alberto Pereira, meu amigo Beto Pereira, amigo de longa data. E nós vamos estar falando hoje sobre o Fala Cidadão, tá bom? Então você pode fazer sua pergunta 3893-3540 ou pelo nosso WhatsApp, que é muito bacana, 99903-4545. É muito fácil, gente. Pode gravar esse número aí que vocês vão precisar dele. 99903-4545. E daqui a pouco a gente vai estar batendo esse papo. Você pode ligar aqui, nós temos vários prêmios hoje. Queria agradecer o Barroso, tem vale compra no Barroso, tem jantar na Pampas Grill, tá? Um abraço pro Tonho, todo o pessoal da Pampas está acompanhando a gente lá também. Tem capinha de celular do Cambalacho, queria mandar um grande abraço pro Cambalacho. João, um abraço, muito obrigado, viu, por você acompanhar o nosso programa e estar prestigiando a gente aí. Tem vale compras também das Sapatilhas Pedreira, lá do nosso amigo Diogo Aleixo, tá bom? Depois, na volta do intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre os móveis aqui, hoje um pouco diferente. Tem uma promoção na loja lá do Diogo, lá na Comercial Bárbara, mas eu falo na volta, tá bom? Eu queria dar 2 parabéns, antes da gente ir para o nosso rápido apoio cultural. Queria mandar um abraço ao Abel, né? Bel, parabéns. A Winnie Fernandes ficou em segundo colocado lá no Miss São Paulo Intercontinental. É um orgulho para nós, né? A Winnie, parabéns, Winnie, tá bom? Que você consiga atingir os seus objetivos aí e realizar os seus sonhos. Mandar um abraço também lá para a Wanda, para a mãe da Franciele Olivato, e para a Franciele também, que também obteve o segundo lugar no Miss Universo Teen. Ela que já tinha sido eleita Miss Brasil Teen, agora ficou em segundo colocada lá no Miss Universo Teen. Então, nossos parabéns aqui. Você pode acompanhar o programa também pelo Facebook, pelo YouTube. Enfim, são várias oportunidades aí. Este programa reprisa no próximo domingo às 8 horas da manhã. Então a gente vai para um rápido apoio cultural, antes deixando um abraço especial para o Murilo Anguinoni. Tá bom, Murilo? Um abração para você. Tá? O Murilo ele é músico da Popcore, é da orquestra da Unicamp, já foi aluno aqui da Beatriz, aqui da Bia, pode falar um pouquinho dele depois também. E hoje a gente quer contar com a sua participação, tá bom? Nós queremos perguntas, sugestões, críticas, queremos saber o que vocês acham sobre esse grupo do Facebook, o Fala Cidadão, e nós temos aqui os nossos entrevistados hoje, Márcio Kravets, que foi o pioneiro, foi o que criou o Fala Cidadão, e hoje o Beto Pereira e a Bia Carlos, que estão à frente como moderadores, né, desse grupo renomado da nossa cidade aqui. Nós vamos para o rápido apoio cultural, voltamos já com esse bate-papo aqui sobre o Fala Cidadão hoje. Continue ligando aí, manda sua pergunta, que a gente vai estar passando aqui para os nossos convidados de hoje, tá bom? Voltamos já. Papelaria Barroso, tudo para evento. Faça da sua vida uma festa, a minha família para atender a sua. Papelaria Barroso, venha nos conhecer. Somos da LCP Organização Contábil Jaguar. Atendemos empresas dos mais diferentes ramos de negócios, como indústria, comércio e prestadores de serviços. Trabalhamos com assessoria contábil, planejamento tributário e também societário. Há mais de 27 anos atendemos com competência e credibilidade nossos mais de 300 clientes. Venha nos fazer uma visita e conheça as soluções contábeis e jurídicas que oferecemos a você e a sua empresa. Precisando de quem entende de óculos de verdade? De um lugar onde você encontra grandes marcas, ótimos preços e facilidades na hora de pagar? Você precisa da Ótica Elis. Mas ficou difícil ir até uma de nossas lojas? Não tem problema. Acesse óticaelis.com.br, escolha o modelo e receba no conforto do seu lar. E se precisar de um reparo, aqui você encontra profissionais treinados para realizar esses ajustes. Venha nos visitar. Ótica Elis, uma visão mais à frente.
Akashi Sushi Bar e Restaurante. Venha saborear a gastronomia japonesa. Os melhores pratos à la carte executivo e porções, além de drinks deliciosos. Aqui tem rodízio de sushi todos os dias. Akashi Sushi Bar e Restaurante, um lugar familiar e climatizado. Rua 13 de Maio 381 no centro, em Amparo. Telefone 19 3817 0269. Para nós, o Colégio da Vila é como uma segunda casa. Isa, o que você mais gosta do Colégio da Vila? O que eu mais gosto daqui são as pessoas. Você, Lourenço, o que o Colégio da Vila significa para você? Para mim ele significa conforto e futuro. Para nós, o Colégio da Vila é a nossa segunda família. Oi, aqui é o João da JRS. Valorize a equipe. Nenhum empresário alcança o sucesso sozinho. Ele precisa de uma equipe que faça o negócio prosperar. É importante que todos os colaboradores envolvidos nas conquistas da empresa sejam reconhecidos, valorizados e estimulados a permanecerem na corporação. Para mais dicas, curta a página da JRS Computação no Facebook. Até a próxima! Gale Despachante, transferências e licenciamentos de veículos, renovação de CNH, registros de veículos novos e atestados em geral. Rua 15 de novembro 360 no centro de Pedreira. Telefone 19 3893 1309. Venha conhecer o Restaurante Central, onde você encontra a melhor opção em à la carte, lanches, porções, churrasco e comida por quilo. Rua Primo Frasato, Vila Nova, em Pedreira. Telefone 19 3853 4006. 3D Luz e Design, loja especializada em iluminação residencial e comercial. Na 3D, você encontra também toda a linha de materiais elétricos para sua casa ou indústria. 3D Luz e Design, Rua Papa João 23, número 77, Centro de Pedreira, São Paulo. Telefone 19 3852 3888. Bar e Restaurante do Pinhé. Almoço de segunda a sábado. Disque entrega 3893-3128, 3893-3128. Comida caseira, marmitex. Toda sexta-feira, vaca atolada. Rua Cananéia 310, Jardim Triunfo. Para você que gosta de mudar o visual de sua casa, Comercial Bárbara. Design em ferro, alumínio e fibra sintética. Avenida Vanderlei José Vicentini, Vila Canesso, em Pedreira. Telefone 19 3893 3771. Sedução Máxima. Peças exclusivas em todos os tamanhos. Novas coleções em moda íntima e muito mais. Venha conhecer. Sedução Máxima. Rua Papa Paulo VI, número 15, Jardim Triunfo, Pedreira. Telefone 19 3852 3023. Quer saborear o melhor churrasco? Churrascaria Pampas, o lugar ideal para saborear diversos tipos de carnes e a melhor opção para quem procura uma comida saborosa e de qualidade. Rotatória Pedreira para Amparo. Telefone 19 3893 2270. Redify Triunfo. Temos uma linha completa em ortopedia como meias, tensors, imobilizadores, cadeira de roda, banho, muletas. Trabalhamos com as melhores marcas, Meco, Chantal, Mormai. E você que precisa de uma palmilha ou uma órtese sob medida, vem aqui na loja do centro. Temos um profissional que vai confeccionar o melhor produto, especialmente para você. Redify Triunfo, sua saúde em boas mãos. Na hora de lavar suas roupas, você precisa de um cuidado especial. Lavanderia Tudo Limpo, onde você lava suas roupas com mais rapidez e praticidade, ou se preferir, com sistema self-service. Aproveite para saborear nossos snacks e degustar nossos cafés, com Wi-Fi grátis e estacionamento no local. Tudo Limpo Lavanderia Express. Venha conhecer. Rua João de Arruda Pastana, número 58, Centro de Amparo. Telefone 19 3808 1131. Não tem não? Gente, estamos de volta então com o nosso programa Faça Algo. Beto Pereira, obrigado pela sua presença. Professora Bia Carlos, muito obrigado pela sua presença. Márcio Kravitz, muito obrigado pela sua presença. Antes de você chegar, a gente estava falando mal de você, que você não ia vir no programa, viu? Com certeza, hoje é um dia especial para o Grupo Fala Cidadão, né? E a gente agradece muito aí o convite do programa para a gente esclarecer algumas dúvidas aí que os seus telespectadores aí tenham. Perfeito. Eu queria já deixar para os nossos amigos em casa, então, 3893-3540, nosso WhatsApp 99903-4545.
você pode mandar suas perguntas aqui para o Márcio Kravitz, para a professora Bia Carlos e para o Beto Pereira, para a gente falar sobre esse grupo do Fala Cidadão, tá? O diretor está falando aqui no meu ponto aqui, mas eu vou mandar os abraços depois aí para o pessoal da ótica. Lembrando que esse bloco aqui, gente, é um oferecimento e uma gentileza do Akashi Sushi Bar. Queria mandar um abraço pro pessoal do Akashi lá, está com a gente participando também aí. Muito obrigado aí. A gente tem uma participação muito efetiva lá na cidade de Amparo. A SRTV está assim com uma boa audiência lá. A gente só tem a agradecer o Akashi também e toda a população lá de Amparo, bem como toda a população da região que acompanha a SRTV, especialmente você, amigo aqui da nossa cidade de Pedreira, que está acompanhando. Então, depois a gente vai mandar os abraços aí. Tem muito sorteio aqui, viu, gente? Pode ligar e pode participar com a gente aqui do nosso programa. Mas, Márcio, conta pra gente. Hoje, especialmente, Bia, você, o Márcio, o Beto, evidentemente que Facebook, todo mundo sabe o que é Facebook. Porém, existem ainda muitas pessoas que não são usuários do Facebook, por incrível que pareça, né? Que se interessam por outras coisas. Conhecem, mas talvez não sejam usuários. Isso a gente conversa com uma pessoa ou com outra. É difícil, mas tem. Então eu queria também que vocês falassem um pouco, uma introduçãozinha. A era do rádio, né? Depois nós tivemos os jornais que estão aí há muito tempo levando informação, a TV e depois a internet e posteriormente as redes sociais e tudo aquilo que está à disposição aí de todos em tempo real, em qualquer lugar do mundo. Então, Márcio, eu queria que você falasse primeiro, né? Você foi o idealizador do Grupo Fala Cidadão e que você falasse um pouquinho, né? Você, o Beto, e vamos fazer esse bate-bola entre nós aqui, dessa ideia e um pouquinho para os nossos amigos que estão acompanhando lá em casa, o que realmente é o Grupo Fala Cidadão? Com certeza. O Fala Cidadão, César, ele é um grupo formado especificadamente para aproximar população, né, os nossos munícipes, com os problemas que nós temos hoje do dia a dia, da prefeitura, do social, de todos os problemas que estão em torno da vida urbana das pessoas, né? E o que acontece hoje? O Facebook, a rede social, ela é muito dinâmica, é tudo em tempo real. Hoje acontece um problema, acontece um acidente, uma pessoa quer doar um cachorro, é muito rápido. Então você coloca no grupo, você vê o dinamismo, aí você vê curtida, comentário. Então o grupo, né, ele foi criado no dia 1º de janeiro de 2013. Ainda bem que ele foi 1º de abril, né? Não, foi 1º de janeiro de 2013. Foi 1º de janeiro. É um grupo novo, relativamente novo. Um grupo novo, né? Ele foi criado no intuito desse fator principal, que é a engrenagem entre colocar população e os problemas e administração pública, né? Que hoje nós vemos hoje muito um conflito entre a população não conseguir acessar os meios das administrações. Mas fala também sobre informações, fala sobre anúncios, fala sobre achados e perdidos. Tudo. Eu observo que tem muita propaganda e que, segundo informações da própria professora Bia Carlos, tem pessoas que já sinalizam que dá muito resultado. Por quê? Porque tem uma visualização. Fala para os nossos amigos lá em casa, Márcio, como é que foi assim criar esse grupo? Você tinha essa pretensão de que ele tivesse essa quantidade de participantes? Olha, eu acreditava que ia ser um grupo formado por pessoas que tivessem uma opinião política mais acerrada, algo assim que fosse limitado, né? Os primeiros 2 anos do grupo, ele não tinha essa questão de propaganda, existiam muitas limitações, né? Vários fatores, eu dei uma controlada no grupo, né? A partir do momento que eu passei a moderação para a Bia e para o Beto, né, eles dinamizaram o grupo, né, e com certeza isso ajudou, e sei que ajuda muitas pessoas, né, a fazerem publicações de publicidades, né, devido à grande audiência diária do grupo, né. As pessoas, todos os dias, elas abrem o grupo Fala Cidadão e vê o que está acontecendo. Já cedo, todas as pessoas vêm. Aí você fala assim, Márcio, mas como que você sabe esse potencial do grupo? Porque existem visitações dentro do grupo, né? E vocês têm esses mecanismos de observar as visualizações e até o comentário de forma falada na rua e não só digital, né? E isso a gente percebe que tem um grande número. Professora, você que está como moderador agora juntamente com o Beto,
nós estamos falando de quantos membros hoje o Fala Cidadão. É claro que ele aparece na página lá, mas como nós estamos falando para pessoas que às vezes não acessam... De quase 12 mil. 17 mil membros. Então, gente, nós estamos falando de uma população... 17.500. Nós estamos falando de uma população em Pedreira que está em torno de 45, certo, Márcio? Correto. 46 mil habitantes. Nós temos 17.500 membros que fazem parte da página do grupo do Facebook do Fala Cidadão. E é impressionante o número de pessoas que todos os dias pedem para participar. É impressionante. É uma Beto, coisa... fala pra gente, né? A gente se conhece, se eu começar a falar aqui, vão descobrir a nossa idade, né? Quero agradecer também as pessoas, inúmeras pessoas que desejaram feliz aniversário para mim, especialmente o Quedão. A gente faz aniversário no mesmo dia, Beto, 26 de agosto. Quedão, eu, Palmeiras, né? Sou São Paulino, adoro o Palmeiras. E o Augustinho aqui, que é nosso diretor junto com o Netinho da TV, e minha tia Marilise e tantas outras pessoas, né? E a gente já se conhece para mais de 30 anos, né? Isso que é porque a gente acreditava em Papai Noel. Mais de 30 anos. E como é que é isso, Beto, hoje? Como é que está na sua vida hoje o Fala Cidadão, né? Que a gente sabe que existe muita polêmica, né? Em torno aí do Beto Pereira, Luiz Alberto Pereira. Conta um pouquinho para os nossos amigos que estão acompanhando, que hoje eles estão podendo conhecer você, vão poder conhecer você mais a fundo. Eu acho que eu não gero polêmica, eu acho que as pessoas procuram polêmica quando elas não existem. Né? Existe uma cultura ainda que está se formando no Brasil, que é um fenômeno novo, né? Como todo mundo sabe, esses canais onde as pessoas começam a trocar ideias, a debater. Então as pessoas eu vejo como um mecanismo que eles estão aprendendo ainda esse processo. Então daí que qualquer pessoa que chega lá e fala algumas coisas que sai um pouquinho do senso comum, o pessoal já confunde polêmica com divergência de opinião, com ofensa, etc. Mas eu não ligo para isso, eu nunca vou deixar de falar o que eu quero falar. Senão não seria o Beto Pereira. Exatamente. Antes de ser moderadores, vocês dois já acompanhavam o Fala Cidadão, já participavam? Eu já gerava polêmica no Fala Cidadão antes de ser moderador. E o Márcio colocou muito bem, né? A partir do momento que ele passou para vocês essa moderação, vocês deram uma dinâmica um pouco diferente, né? E muita gente, eu queria que você falasse um pouco disso, Bia. Outro dia, viajando, a gente estava conversando e você falou disso, que uma moça ligou para você. Fala um pouquinho especificamente disso com relação ao aspecto propaganda, né? Porque é uma propaganda gratuita e de grande repercussão. Nós temos 17.500 participantes, né, Márcia? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, eu acho que é uma situação assim, é uma chance que as pessoas têm de fazer a propaganda do seu produto, certo? Agora, tem algumas pessoas que ultrapassam o limite. Então, a gente conversa com a pessoa, explica para ela colocar os anúncios menos vezes, mas não adianta. Então, tem alguns que a gente chegou até a excluir do Fala Cidadão, mas aí eu tive de volta essa pessoa me pedindo, por favor, pelo amor de Deus, para incluir, porque aquilo lá fazia uma grande diferença na venda dos produtos dela. Então, isso daí ficou na minha cabeça, assim, eu falei, caramba, então realmente isso daqui está fazendo mais trabalho do que nós estamos imaginando. A ideia é uma coisa... A ideia inicial foi assim, a gente pensou, é um canal que tem aqui um montão de gente, né? Por que eles não aproveitarem esse canal também para trocarem oportunidades, né? Buscarem oportunidades? É importante. A gente precisa também colaborar com... Mas tem o outro lado também. Tem muita gente que não gosta disso. Que preferia ouvir opiniões, preferia visualizar opiniões, sugestões, críticas, análises, né? Agora eu falo isso para vocês, vale para os três. Atrás do grande poder tem muita responsabilidade. Como é que vocês hoje, o Márcio especificamente um pouco antes como moderador principal e vocês agora, como é que controla isso? Passa um pouquinho para os amigos que estão lá em casa entender como é que se controla as postagens do Fala Cidadão. Porque é muita responsabilidade para vocês três. Nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação depois, sobre as pessoas que se Só tem uma forma, César, é acompanhar e ler. É ficar ali. É como se você ficasse de frente para o computador 24 horas. E assim... É o único jeito. Fala para nós, Márcio, assim,
um pedido, não precisa falar a pessoa, evidentemente, e nem do que foi o assunto, se você não quiser. Um pedido de retirada de postagem, que eu imagino que vocês devem receber muitos. Né? Muitos. Muito mais de retirada do que de qualquer outra coisa. Fala um que te chamou a atenção, assim. O que chamou a atenção, assim, foi uma coisa assim, foi bárbara. Foi uma pessoa que ela fez uma publicação onde uma pessoa estava lavando a casa, né? E essa casa tinha uma pessoa enferma. Então, que havia necessidade de se lavar ambiente. Claro. E o que acontece? As pessoas elas não têm esse discernimento. Então, o que acontece? Não tem como você separar, você não conhece, aí a pessoa fala, poxa vida, mas por que está fazendo isso? Por que vai tirar foto do próprio vizinho? Foi em função da crise hídrica, gente. Ele estava querendo dizer que uma pessoa tirou uma foto de alguém lavando a casa, em função da crise hídrica que a gente está vivendo, que a pessoa achou um absurdo. Mas foi mais do cunho pessoal. Não foi tanto do cunho da questão hídrica, foi mais questão pessoal. Então foi uma questão de querer denunciar, justo, de vizinhança. Então eu achei que então é complicado hoje você fazer uma administração do grupo, né, onde você tem que administrar interesses, ou muitas vezes até picuinhas, ou até mesmo... a parte legal, já tivemos situação, né? A gente às vezes fica numa situação já tivemos muito situação difícil. de uma pessoa ter anunciado lá diploma falsificado. Justo. Como é que você pode admitir um negócio desse? Entendeu? Então, a pessoa oferecendo. De certa forma, isso a gente acredita e tal, entendendo aqui que isso deve tomar muito tempo de vocês. E é um trabalho sem remuneração, porque como é que faz para alguém entrar, fazer parte do Faça Algo? Para fazer parte, ele tem que pedir para entrar, porque é um grupo fechado. Me perdoe, o Faça Algo todos podem participar. Pro Fala Cidadão, Beto. Todos também podem participar, ele só precisa pedir acesso lá, ou alguém convida. Sim. O que a gente tem feito muito, a gente tenta segurar a questão dos perfis falsos. Os fakes, né? A gente entende que é difícil a gente não tem essa neurose também de assim, identificamos um perfil falso, não vamos deixar entrar. A gente até deixa entrar, porque ainda mais num país como o nosso, que as pessoas têm medo de falar e tal, eu acho que é importante esse recurso. Agora, mas tem outro lado também, porque você não consegue identificar quem está falando. Então, qual é o nosso critério nesse caso? Se o cara quer entrar, não quer se identificar, tudo bem, entra. Mas se chegar lá e começar a falar besteira, aí nós vamos tirar. Qual foi a publicação que mais rendeu notícia, que mais rendeu, assim, que vocês se recordem, para dizer assim, nesse tempo que vocês estão com o moderador? Eu acho que, pelo menos para mim, a que mais me chamou a atenção e toda hora vem à minha cabeça foi naquela época da menininha, que houve um problema com uma criança e as pessoas ficavam colocando a fotografia da pessoa que teria feito mal a essa criança, mas ainda não tinha nada certo, não havia um flagrante. Nesse final de semana nós tivemos que ficar 24 horas por dia, de sexta a domingo, apagando o post. Por quê? Porque assim, a gente já estava vendo preocupação ali. Era um post de um acidente? Não. Apagando comentários, etc. No sentido de que, e naquela época, recentemente tinha tido um caso de que uma mulher, não sei se foi em Guarulhos, ela machucaram ela lá por causa e assim, a incitação começou pelo Facebook. Eu queria fazer uma pergunta minha, pessoal, essa não é do entrevistado, não é nem do meu diretor, gente, o diretor vai fazer um monte de pergunta aqui para eu fazer para eles aqui, tá? O que vocês acham dessas postagens, né? Eu acho de péssimo gosto, tá? Quem posta, eu acho de péssimo gosto. Eu não tenho medo de falar o que eu penso. Essas postagens que mostram, infelizmente, pessoas que vieram a óbito em acidentes. É horrível. Seja de motocicleta, seja de carro, porque eu gostaria que a pessoa que posta imaginasse se fosse o seu pai, seu irmão, sua mãe, né? Então, eu queria que você pensasse nisso, refletisse isso. Pensa dentro do seu coração, analise se você gostaria que fosse colocada uma foto. Eu estava ausente a semana passada e vi uma publicação que, lamentavelmente, houve um acidente de motocicleta e impressionante as imagens. Então, se é uma TV como a SRTV, como uma TV Globo, com todas as TVs, se é um órgão de imprensa, existe um controle, mas na internet não existe controle. Então eu queria saber o que vocês pensam em relação a esse tipo de publicação. Quando é muito assim, chocante, a gente já exclui. Eu, pelo menos, quando eu vejo, eu já excluo justamente pensando que poderia ser alguém da minha família.
eu acho que a família da pessoa não vai gostar de ver isso. Porque não contribui Tá? isso. Não contribui ajuda, nada. não ajuda em nada. Pelo contrário, Então, isso só instiga mais o sentimento de sofrimento, é um sentimento de estar externando uma situação que é pública, claro, foi um acidente, mas que é indevida. Nós já vimos casos na televisão de gente que foi mandada embora, de emprego, de enfermeiro e tal, né? O caso do cantor lá, que a moça postou uma foto do cantor que tinha vindo a óbito logo após o acidente, né? Então, eu não sei, eu lamento profundamente que a pessoa não saiba usar esse meio tão importante, Beto, de comunicação e postando esse tipo de imagem. Na verdade, mas a gente César, pede até, né, para eles não fazerem isso, mas eu não sei, eles têm uma vontade de... Perfeito. Na verdade, o grupo ele poderia ser trabalhado de duas formas. Da forma da publicação controlada e a publicação instantânea. Hoje o Fala Cidadão, ele trabalha em cima da publicação instantânea. Você publica sem a pré-moderação antes, né? Então, você fazendo uma moderação antecipada, você perde o dinamismo do grupo. E é humanamente impossível, porque você não pode ser. Não tem. Eu vou chamar um rápido apoio, eu vou deixar uma pergunta para vocês, para os três na volta, tá? Que quando uma pessoa se sente lesada, uma pessoa ou uma empresa relacionada a uma publicação, como é que funciona isso? Como é que vocês trabalham isso, tá bom? Vamos para o nosso rápido apoio cultural, voltamos já, lembrando que esse bloco foi um patrocínio do Akashi Sushi Bar lá na cidade de Amparo, lá. Um grande abraço ao alemão lá que está acompanhando a gente, tá bom? Um abração também lá para o pessoal lá da Ótica Elis e do Restaurante Central, né? Dia 9 de outubro, gente, vai ter um stand-up maravilhoso aqui com o Matheus, lá, o Matheus Ceará da Praça é Nossa. Tá todo mundo convidado, liga lá rapidão, que estão terminando as reservas já, 3853-4006. Você vai lá no Restaurante Central, família lá, uma família para atender a sua família, tá bom? 9 de outubro, então, stand-up com Matheus Ceará da Praça é Nossa. Nós vamos para o rápido apoio cultural e na volta os nossos convidados aqui vão responder essa pergunta para a gente aqui. Voltamos já. Luz e Design, loja especializada em iluminação residencial e comercial. Na 3D, você encontra também toda a linha de materiais elétricos para sua casa ou indústria. 3D Luz e Design, Rua Papa João 23, número 77, Centro de Pedreira, São Paulo. Telefone 19 3852 3888. Bar e Restaurante do Penhé. Almoço de segunda a sábado. Disque entrega 3893-3128, 3893-3128. Comida caseira, marmitex. Toda sexta-feira, vaca atolada. Rua Cananéia 310, Jardim Triunfo. Para você que gosta de mudar o visual de sua casa, Comercial Bárbara. Design em ferro, alumínio e fibra sintética. Avenida Vanderlei José Vicentini, Vila Canesso, em Pedreira. Telefone 19 3893 3771. Sedução Máxima. Peças exclusivas em todos os tamanhos. Novas coleções em moda íntima e muito mais. Venha conhecer. Sedução Máxima. Rua Papa Paulo VI, número 15, Jardim Triunfo, Pedreira. Telefone 19 3852 3023. Quer saborear o melhor churrasco? Churrascaria Pampas, o lugar ideal para saborear diversos tipos de carnes e a melhor opção para quem procura uma comida saborosa e de qualidade. Rotatória Pedreira para Amparo. Telefone 19 3893 2270. Redify Triunfo. Temos uma linha completa em ortopedia como meias, tensores, imobilizadores, cadeira de roda, banho, muletas. Trabalhamos com as melhores marcas, Merco, Chantal, Mormai. E você que precisa de uma palmilha ou uma órtese sob medida, vem aqui na loja do centro. Temos um profissional que vai confeccionar o melhor produto, especialmente para você. Redify Triunfo, sua saúde em boas mãos.
Na hora de lavar suas roupas, você precisa de um cuidado especial. Lavanderia Tudo Limpo, onde você lava suas roupas com mais rapidez e praticidade, ou se preferir, com sistema self-service. Aproveite para saborear nossos snacks e degustar nossos cafés, com Wi-Fi grátis e estacionamento no local. Tudo Limpo Lavanderia Express. Venha conhecer. Rua João de Arruda Pastana, número 58, Centro de Amparo. Telefone 19 3808 1131. Precisando de quem entende de óculos de verdade? De um lugar onde você encontra grandes marcas, ótimos preços e facilidades na hora de pagar? Você precisa da Ótica Elis. Mas ficou difícil ir até uma de nossas lojas? Não tem problema. Acesse óticaelis.com.br, escolha o modelo e receba no conforto do seu lar. E se precisar de um reparo, aqui você encontra profissionais treinados para realizar esses ajustes. Venha nos visitar. Ótica Elis, uma visão mais à frente. Akashi Sushi Bar e Restaurante. Venha saborear a gastronomia japonesa. Os melhores pratos à la carte executivo e porções, além de drinks deliciosos. Aqui tem rodízio de sushi todos os dias. Akashi Sushi Bar e Restaurante, um lugar familiar e climatizado. Rua 13 de maio 381 no centro em Amparo. Telefone 19 3817 0269. Para nós, o Colégio da Vila é como uma segunda casa. Isa, o que você mais gosta do Colégio da Vila? O que eu mais gosto daqui são as pessoas. Você, Lourenço, o que o Colégio da Vila significa para você? Para mim ele significa conforto e futuro. Para nós, o Colégio da Vila é a nossa segunda família. Oi, aqui é o João da JRS. Valorize a equipe. Nenhum empresário alcança o sucesso sozinho. Ele precisa de uma equipe que faça o negócio prosperar. É importante que todos os colaboradores envolvidos nas conquistas da empresa sejam reconhecidos, valorizados e estimulados a permanecerem na corporação. Para mais dicas, curta a página da JRS Computação no Facebook. Até a próxima! Gale Despachante, transferências e licenciamentos de veículos, renovação de CNH, registros de veículos novos e atestados em geral. Rua 15 de novembro 360 no centro de Pedreira. Telefone 19 3893 1309. Venha conhecer o Restaurante Central, onde você encontra a melhor opção em à la carte, lanches, porções, churrasco e comida por quilo. Rua Primo Frasato, Vila Nova em Pedreira. Telefone 19 3853 4006. Somos da LCP Organização Contábil Jaguar. Atendemos empresas dos mais diferentes ramos de negócios, como indústria, comércio e prestadores de serviços. Trabalhamos com assessoria contábil, planejamento tributário e também societário. Há mais de 27 anos atendemos com competência e credibilidade nossos mais de 300 clientes. Venha nos fazer uma visita e conheça as soluções contábeis e jurídicas que oferecemos a você e a sua empresa. Papelaria Barroso, tudo para evento. Faça da sua vida uma festa, a minha família para atender a sua. Papelaria Barroso, venha nos conhecer! Estamos de volta com o nosso programa Faça Algo, ao vivo aqui direto dos estúdios da SRTV. Eu queria agradecer imensamente a sua audiência, deixar um grande abraço, um grande beijo para vocês aí e deixar um abraço especial também para o Wilsinho, nosso amigo Wilsinho lá dos tênis, lá, Vanessa Almeida de Jaguariúna, Banner Versuri. Ó, brigadão, viu? Ficou muito bacana lá aquele trabalho que você fez com a gente lá, tá bom? O Alex Logli, a Andressa Pierrone, o Edu lá do Gesso, a Fernanda Hermentano que está sempre ligada com a gente aqui, o Arnaldo Silva e meu amigo Padre Flávio, que é meu colega da academia lá. Um grande abraço para o Padre Flávio, tá bom? Então, antes de vocês responderem a pergunta, Paulo Betanin manda um abraço e parabeniza o programa. A Ana Silvia Adão e a família Mendonça parabeniza os 3 entrevistados e o programa também, a gente, obrigado, viu? Sueli Rocha manda um abraço para você, Márcio, tá? A Natalina da Silva parabeniza o programa e parabeniza vocês também. Temos aqui o Felipe Campos, diz que é genro da professora Bia e que são todos ligados. Também, se você não estivesse assistindo, pelo amor de Deus também, né, Felipe? Manda um beijo lá, Felipe, a Letícia, o Joaquim, é isso? O Francisco e o André. E tem uma pergunta aqui, Márcio.
Como a gente sempre conversa antes de começar o programa, eu sempre pergunto para os nossos entrevistados se eu posso trazer as perguntas direto do público ou não. É claro que eles sempre dizem que sim, a gente vai trazer mesmo, que esse é o papel do Faça Algo, né? E vem uma pergunta aqui do José Eduardo Corsi, é isso? Do José ou do João? Meu amigo Corsi. Tá bom. Tá, veio aqui José, se for do João, vale também, tá? Márcio Cravetes, ele quer saber da sua opinião sobre aquele comentário que você teria feito sobre os professores a respeito de plantar milho, sei lá, um comentário nesse respeito. Eu quero dizer que a gente conversou em off aqui, esse comentário não foi feito no Fala Cidadão, mas o Márcio se disponibilizou a explicar e pergunta aqui no final se você acha que por algum motivo você acabou sendo infeliz na colocação. Primeiramente, um grande abraço para o Corsi, sou um grande admirador dele. Eu sempre falo que ele é uma pessoa de grande influência política na cidade. Bom, já veio aqui, hein? Faça algo, hein? Já veio aqui. Bom, primeiramente, essa questão dessa publicação foi feita na minha página. A minha página hoje, ela contém o limite, 5 mil pessoas que está dentro da página principal Márcio Cravetes. Eu tenho um segundo perfil hoje, que é o perfil 2. A questão é o seguinte, não é todas as pessoas de Pedreira que estão na minha página. São pessoas que são de São Paulo, Paraná, algumas pessoas, infelizmente, são de sindicato, que estão envolvidos em sindicato, uma grande parte, professores. E o que acontece? Uma pessoa entrou na minha página e postou algo, tipo, me atacando, porque eu não posso deixar de falar. Sou tucano e não adianta, não abro. E as pessoas tentando atacar. E como as pessoas hoje atacam eu com a questão hídrica, com os problemas que tem o governo do estado, então elas tentam alfinetar. E a infelicidade minha foi essa. A pessoa postou e eu postei em cima algo... Você externou algo naquele momento que talvez se você tivesse pensado melhor, mas se as mesmo pessoas... porque está aqui ao seu lado a professora Bia se as pessoas tivessem confrontado a primeira publicação que foi feita na minha página, porque minha página é livre, então todas as pessoas poderiam postar, e sairia já na minha página. E o que acontece? A página saiu a publicação, eu fiz uma contra-publicação, realmente eu fiz uma publicação pesada, eu não tentei generalizar, eu tentei colocar... Infeliz, talvez. Infeliz, mas eu tentei colocar, César, algo assim, tipo... externando a sua opinião, mas de uma forma diferente. Algumas pessoas estão prejudicando quem realmente trabalha pela educação. Perfeito. Porque professores, hoje, tem vários professores que eu conheço, inclusive eu sou uma pessoa que estou filiado dentro de poder da aula, e algumas pessoas não sabiam isso. E eu dei aula esse ano já. Então, o que acontece? As pessoas falam assim, poxa, mas você é quanto professor, mas poxa, eu dou aula de sociologia. Entendeu? Então, foi algo assim. Exatamente. Agora, as pessoas ficaram ofendidas comigo. Nossa, o WhatsApp, foi na minha página, pessoas que eu nem conhecia, ficaram amigas minhas. Não, essa é a força do Facebook? Gerar essa controvérsia, a força? Antes de responder a pergunta, hein? César, aquilo que eu comentei no começo. É um processo novo e as pessoas estão aprendendo ainda. O brasileiro, ele é imaturo ainda e ele se ofende muito fácil. Ele não tá acostumado com a discussão direta, franca. Porém, Beto, tem pessoas que talvez tenham coragem de escrever coisas sobre pessoas, entidades, empresas, que não teriam coragem de falar pessoalmente. Isso também, mas ao mesmo tempo, nós temos que analisar a gente tem isso. que pensar o seguinte, a gente não pode escrever tudo que a gente pensa. Eu não estou dizendo que a frase dele não tenha sido infeliz, não estou dizendo isso. De repente, mesmo assim, porque ele já fez a sua eu estou dizendo assim que é uma bobagenzinha que assim não precisa gerar toda essa celeuma. Existia uma analogia por detrás de toda. Entendi, fim de papo. Eu queria que vocês respondessem essa para mim, entendeu? Já foi uma pergunta que veio pelo WhatsApp aqui, a gente incluiu aqui na pauta, que se uma pessoa se sentir lesada ou uma empresa ou se sentir ofendida, como é que funciona isso? Porque, como eu disse anteriormente no primeiro bloco, vocês têm um grande poder e têm muita responsabilidade. Como que faz isso? Várias formas. A primeira que a gente recomenda é a seguinte, tem um mecanismo de denunciar o post. Então, se ele se sentir ofendido, ele vai lá, ele denuncia o post e esse post vem para os moderadores para eles analisarem. Em tempo real. Sai da Aí timeline. a gente vai lá saber por que ele está Agora, denunciando. esse mecanismo também é ruim, por quê? Porque as pessoas também abusam nesse mecanismo, né? Eu já tive casos, por exemplo, em que um concorrente denunciou
Comercial. Comercialmente. Aí a gente uma diferença comercial. Tira, então a primeira coisa é essa. A gente ignora. Denuncia o post. Denuncia o post. E aí esse post sai da timeline da página e aparece pra gente. A gente fazer uma análise. Isso. Acontece também das pessoas conversarem com a gente em box. Elas chamam a gente. A gente já recebeu notificações. Notificações não. Uma advogada recentemente falou, por favor, tira. E a gente tira. Se a gente vê que a coisa é... Então é minha, já vou emendar então. Então e se um pedido de uma pessoa ou de uma empresa que está se sentindo ofendida, lesada, for feito um pedido a vocês e vocês não retiraram o post, quem é responsável pela manutenção desta publicação na página? No grupo. Primeiro, nós temos discernimento do que está extrapolando a linha da legalidade ou não. Nós temos, embora eu não seja advogado, a gente tem um mínimo de discernimento, né? E aí, se num extremo desse que nunca aconteceu, a discussão vai sair dali e vai para o foro adequado. O máximo que chegou foi essa advogada mandar inbox para mim, dizendo que se explicando... a gente não tirasse em tantas horas, era uma notificação mesmo e tal, e eu morrendo de medo já tirei. Bacana, tá aí. Na verdade, nós somos solidários à questão dos morais. A sensibilização da pessoa, porque ela se sentiu ofendida por algum motivo. Ó, Jorge Araújo parabeniza vocês e pela abordagem, por esse assunto, a gente está abordando esse assunto aqui. Marco Moreira manda um beijo, um abraço para todos vocês aí, para nós do programa aqui. Leandro Benelli parabeniza e pergunta se eles não têm medo. Benelli, esses três não tem, viu? Se eles não têm medo de falar a verdade, medo de represálias, né? Principalmente quando o assunto é política. Eu não tenho. Alguém quer falar? Nenhum. Tranquilo? Já fui muito ameaçado, já recebi ameaça, mas eu não cansado. Ó, o Newton Cunha pergunta aqui se caluniar outra pessoa. Legal. Se vocês forneceriam identidade, não é o caso porque... Não, isso aí, a identificação é só... Ação civil. Ação civil. Newton, tá aí. Ordem judicial. Ordem judicial e tal, aí através disso... A pergunta é, se alguém se caluniar outra pessoa no Fala Cidadão e a pessoa caluniada quiser a identidade do caluniador, se eles fornecem identidade para uma possível ação civil. Veja só, são as coisas diferentes. O primeiro passo é a gente estar lá atentos e não deixar não deixar que determinada manifestação ofenda a honra de ninguém. E as pessoas podem... E a gente não fica 24 horas por dia em cima disso. Às vezes não passa dá tempo, e a gente não vê. Tem uma pergunta legal aqui do Anderson Ribeiro. Eu vou tentar... fazer da forma que você passou, Anderson, porque veio através da Paula, nossa esposa que atende lá, e passa a pergunta, tenta passar da melhor maneira possível. Hoje se fala muito em política, não fala cidadão, né? Como o Márcio já colocou aqui no início do nosso programa. E na opinião de vocês três, por que os políticos de Pedreira não aparecem mais no grupo Fala Cidadão? Eu não sei se ele está se referindo aos políticos que estão no cargo público, que foram eleitos, ou os pré-candidatos. Os pré eu posso falar por mim e por muita gente que talvez tenha um sonho, que a gente tem que ter um cuidado especial para falar, principalmente em relações a coisas que acontecem hoje, que a gente não tem conhecimento. Mas eu acho que ele deve falar especificamente sobre os políticos que estão gozando de um mandato. Tá. César, antes da mudança da moderação, a reclamação é de que o Fala Cidadão era parcial. Justo. Aí mudou, o gozado é que a moderação mudou e deu abertura para determinadas pessoas se manifestarem e elas não apareceram mesmo assim. A verdade é a seguinte, o espaço é aberto para todo mundo, é a nossa intenção para a próxima eleição fomentar o debate político no Fala Cidadão, como nunca foi visto na cidade. Nós queremos de fato tirar qualquer político que seja, que esteja se propondo a se candidatar, etc., nós queremos tirar esse povo da zona de conforto e nós vamos fazer pergunta difícil para eles. É verdade. Se prepare. Se vão lá responder, eu não sei. Exatamente. A questão, César, a questão política hoje no Fala Cidadão, o Fala Cidadão não é Márcio, Bia e Beto. O Fala Cidadão é povo de Pedreira. 17.500 membros. O Fala Cidadão hoje é povo de Pedreira. Então nós hoje estamos ali que somos um prestador de serviço para o povo de Pedreira. Né? E deixar bem claro que o Fala Cidadão, eu sou tucano, mas o Fala Cidadão não é PSDB. E se um dia ser um prefeito do PSDB, eu não vou deixar de falar aquilo que eu penso. E se tiver algo de errado, eu vou ser implacável. Como eu sou hoje também. Então, o Márcio não é o Márcio político,
O Márcio, não político, o Márcio do Fala Cidadão é totalmente diferente da questão política que envolve a Fala Fala das Cidadão suas não ideias tem pessoais, partido. não tem partido. O Não Fala tem Cidadão sigla não tem eleitoral. partido, não. Justo. Ó, eu Vira Rossi parabenizo e mando um abraço para vocês, especialmente para o Márcio. A Alex Bueno, Fala Cidadão é uma ótima ferramenta, ó, é bacana, tá vendo? Mas as pessoas deveriam ter um pouco mais de noção das publicações. Eu também concordo com você, Alex. Obrigado pela sua audiência aí. Preciso chamar um vídeo aqui, gente. O pessoal tá falando aqui no meu ponto aqui. Desculpa, diretor, eu acabei esquecendo aqui. Tem um vídeo aí do que veio pelo WhatsApp. Põe pra gente aí do Murilo aí, Agnone aí, por favor. Para mim, uma pessoa faça algo é meu pai, conhecido como Sanã, que apesar das dificuldades, ter perdido uma filha recém-nascida pequena, ele criou eu e minha irmã com muito amor e carinho. Aí, ó, bacana, uma declaração aí, ó. Legal, Murilo, parabéns, cara, parabéns. A gente nunca deve ter, eu sempre falo aqui no nosso programa, Bia, vocês acompanham e tal, que você tem a oportunidade agora de olhar para o seu lado esquerdo, o seu lado direito, ou na sala, onde que você quer que esteja jantando, fala para o seu pai, para sua mãe que você os ama, né? Fala para os seus filhos, eu te amo, porque as pessoas têm uma, sabe, eu quando falo isso eu até me arrepio, queria que meu pai estivesse aqui, que acho até que ele está, em espírito, né? E minha mãe também, para poder falar que eu os amo demais, né? Então a gente fala isso e, Murilo, parabéns, cara, você, além de ser um menino fantástico, mostrou uma sensibilidade maravilhosa aí, né? O que o Fala Cidadão pretende? O Beto já colocou que nas próximas eleições quer colocar à disposição como uma ferramenta para fomentar as discussões visando o melhor para a nossa cidade, né? Visando as opiniões, sugestões, críticas. O que vocês pensam, Bia, o Márcio, né? Assim, do Fala Cidadão para o futuro? Eu acho importante o cidadão entender que o Fala Cidadão não tem partido. Qualquer pessoa pode se expressar no Fala Cidadão. As pessoas, tem algumas pessoas que falam que lá não pode falar o que pensa. Não é isso. Não pode chegar lá e falar bobagens. Falar coisas que não estão dentro do contexto. Tem que ter bom senso. É isso que nós queremos dentro do Fala Cidadão. Tá? Então, e outra coisa, e voltando, Fala Cidadão não tem partido. Ele está aberto para todos irem no Fala Cidadão e discutir política. E vocês não vão responder por que os políticos não participam do Fala Cidadão? Eu acho porque lá a gente faz pergunta difícil, talvez. Teria que ter mais debate, então. Exatamente. Fica o convite aí. Todos que estão gozando de um cargo eleitoral aí, participem mais do Fala Cidadão. Lá o filho chora, a mãe não vê, né? Como é que é? Lá o filho chora, a mãe não vê. César, só complementando a questão do que a gente pensa para o futuro, a gente percebe que pela quantidade de pessoas, às vezes, por alguns momentos, o Facebook ele é uma ferramenta fantástica, mas ele limita a gente. Em várias ocasiões a gente sentiu necessidade de noticiar 2 ou 3 fatos importantes ao mesmo tempo e a gente não consegue, né? Então o que a gente está pensando? Isso assim, sem data, sem estresse, porque o Fala Cidadão não é a nossa atividade fim. Isso porque ela não é remunerada, né? Exatamente. Vocês doam um pouco do seu tempo, que não é pouco, deve ser bastante de cada um de vocês, para poder estar fazendo esse filtro aí no Fala Cidadão. A gente está pensando em, futuramente, aí, antes das eleições, disponibilizar muitas outras ferramentas, não só para as eleições, mas para utilidade pública. A gente está pensando em usar a tecnologia, principalmente de mobile, para a gente... Já fica o convite, então, para retornar aqui o ano que vem, se Deus quiser, né? Espero estar aqui, né, Ricardo? O nosso programa faça algo ainda para falar um pouco mais sobre isso. Eu queria perguntar para vocês, quem quiser responder, qual foi a postagem que vocês acham que mais beneficiou a população de Pedreira? Já que ele tem um alcance fantástico de 17.500 hoje membros, qual foi, na opinião de vocês, assim, que vocês se lembram de uma publicação que realmente beneficiou, que vocês sentiram assim, que falou, que bacana a gente ter essa ferramenta? Do Gilberto. Do Gilberto foi uma questão... Do Gilberto. Do Gilberto. Você está falando, Márcio, está aqui, ó. Doe vida, doe medula. O pessoal esteve doadora. aqui com a gente, foi maravilhoso o programa. Foi emocionante ver o empenho das pessoas em querer ajudar. Eu acho que foi interessante, foi assim, uma coisa assim. Aí você viu como que é o povo de Pedreira. O povo de Pedreira é fantástico. A população de Pedreira é assim, muito carinhosa. Ela se doa, né? A realidade ela se doa.
Quando há um problema, ela está junto. Por uma causa que faz sentido, né? Justo. Aí as pessoas que vê a vida, né, tem uma maneira diferente de ver a vida, se mobiliza. Hoje de manhã, eu sei que você é um antenado, eu ouvi uma matéria assim, bem rápida, Gilberto de Menstein, ele é colunista da Rádio CBN, não sei se alguém viu, e ele está lá no Catraca Livre, gente, entra lá no Catraca Livre e você vai ver um morador de rua, até é para você, viu filho, eu quero que você preste atenção nessa matéria. Fico até emocionado de falar. Um morador de rua, 5º ano de direito, e por algum motivo acharam que ele estava fazendo algumas coisas erradas, porque tinha um monte de livro e um terno pendurado, ele morava embaixo de um pontilhão, que agora não me recordo onde é, você pode entrar lá e ver. E levaram os livros embora, ele foi detido, depois foi solto, porque não tem passagem pela polícia, e foi criado uma forma de ajudar através do Facebook, né? E eu não vi o desfecho ainda, eu vou ver amanhã, para que ele pudesse ter os livros de volta e o terno de volta, para que ele pudesse ir às aulas, que ele é 4º ou 5º ano de direito. Então, eu acho que é esse sentido de fazer algo que é a parte boa também. Não só, claro, e criticar. Instantâneo, é instantâneo. Entra lá, gente, no Catraca Livre. Você faz lá. um pedido no Facebook, você tem a resposta de forma instantânea. Fala o que você falou em off pra gente aqui hoje, que você estava com uma dúvida a respeito de um horário, que foi rápido. Como é que foi? Eu estava com dúvida a respeito de um horário de um setor da prefeitura, até que horas ele, a partir de que horas abre, até que horas ele fica aberto. E instantaneamente, o Márcio foi o primeiro que me respondeu, já veio uma outra pessoa, já me disse, não é esse horário, é de tal hora. Pronto, acabou a dúvida. É na hora, você não tem que ficar pensando onde que eu vou perguntar, para quem que eu vou ligar. Se você vai na página da prefeitura, através do Google, como é que eu faço? Não, vai lá no Fala Cidadão, você coloca lá, alguém vai te responder. Feito. José, na hora. Roberto Pinto, parabenizo, mando um abraço para vocês. Dariozinho, um grande abraço, Dariozinho, foi meu colega de câmara. Meu vizinho. Né? Tive o vizinho do Márcio Kravitz, lá da cantina, um abraço lá pro Alexandre, né? Tá acompanhando a gente lá, a dona Tereza, né? E, Dariozinho, um abraço, foi uma honra para mim ter sido seu colega de câmara. Você sempre honrou demais esse cargo que você ocupou durante tantos e tantos anos aí. Porque ganhar uma eleição, dizem que é possível. Agora ganhar 3, 4, eu imagino que deva ser muito difícil. Eu só disputei uma, ganhei uma, mas eu imagino que seria muito difícil. Fabiano Moraes, eu falo, cidadão deveria tirar os posts sobre cobranças, como aconteceu há tempo atrás. Isso aí, de uma semana para cá, começou uma onda. A gente deu uma... A gente já excluiu vários perfis que... A gente pode deixar... Eu queria pedir para vocês, utilizar esse espaço mais aqui para pedir para as pessoas não postarem isso. Porque é um direito da pessoa comprar e ser inadimplente também. Usa os mecanismos de órgão de controle do consumidor. Exatamente. Nada justifica você expor uma pessoa ao ridículo, entende? O Fala Cidadão, ele não é o PROCON, o Fala Cidadão não é o Judiciário, o Fala Cidadão não é o Juizado Especial Civil. O Fala Cidadão, ele é uma integração entre a população de Pedreira, mas não que vai resolver esse conflito. Esse conflito tem a jurisprudência certa. Ele até pode fazer se colocar numa situação de PROCON, mas só que de forma civilizada. Perfeito. Nelson Boiago. Nelson, obrigado, Vitor, sempre acompanhando o nosso programa. Um grande abraço para você. A gente fica muito feliz de saber que você acompanha o nosso programa. Se o Fala Cidadão tem fins lucrativos, não. Vocês são voluntários, né? E acho que é isso, Nelson. Arrumei trabalho para os dois. Quais são os recursos? Se necessita recurso financeiro para estar tocando Inclusive essas ferramentas que nós estamos pensando em disponibilizar, ninguém vai pagar nada, vai ser de graça para todo mundo. Não, a gente é voluntário mesmo. Então, da Joana Pereira. Joana, essa sua pergunta eu vou deixar para os meninos responderem para você, se eles quiserem, inbox ou na Fala Cidadão, porque assim, o programa Faça Algo, a gente tem um objetivo de realçar as coisas boas que estão acontecendo na nossa comunidade. Como hoje a gente está falando do Faça Algo entidade, que é o Fala Cidadão, eu até posso ler a pergunta aqui, que é a opinião do grupo sobre a política da nossa cidade, os vereadores, o prefeito em si. Joana Pereira, tá? Vou passar para vocês, depois você vai responder em box isso daí. Eu falo sobre isso todo dia praticamente. Praticamente também. Toda hora eles estão postando lá no Fala Cidadão, mas está aí, está feita a sua pergunta. Eu queria uma perguntinha rápida aí, que o nosso diretor já falou para mim aqui, que o nosso tempo está se esgotando, infelizmente, para a gente poder fazer o sorteio. Uma palavra
para os 3, tá? Pode ser? De forma bem... Tolerância é... Capacidade de compreensão em relação ao que se colocar na posição do próximo para tentar entender o que ele está tentando dizer. No caso aí dessas questões que geram polêmica, que a gente é mal interpretado. Enfim, é compreensão, é menos fragilidade. É entender que não confundir crítica, divergência com intolerância. Eu acho que tem muito isso, principalmente no nosso meio ali. Márcio. Aguentar calado. Aguentar calado. Professora Beatriz Carlos. Gentileza. Bacana. Tolerância é gentileza. Tolerância é gentileza. É ouvir e ter calma. Para crescer mais, o que precisa? O que, na sua opinião de vocês, o que acrescentaria no Fala Cidadão para que nós possamos atingir esses objetivos que, ao meu ver, no cerne da criação, conheço o Márcio desde quando ele veio para a Pedreira, ele ainda era um garotinho, tem sempre por objetivo fazer a crítica, porém construtiva. Porque uma crítica destrutiva não produz nada de bom para a sociedade, na minha modesta opinião. O que precisa para crescer mais? Eu acho que precisaria ter um interesse maior dos cidadãos sobre a política da cidade. E a gente pede, quando vai ter alguma coisa mais polêmica na Câmara, a gente pede, vamos gente, vamos participar, a presença é importante. Então acho que o que falta é essa participação maior do cidadão na política. Perfeito. Patrícia Campos parabeniza, Fala Cidadão, pelo jeito que ela colocou aqui, vocês estão no caminho certo. Corte está falando aqui que o Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, ninguém pode ser colocado em situação constrangedora como devedor. Corte, valeu aí. Corte entende muito disso, foi o primeiro presidente do PROCON, que exerceu com bastante presteza, bastante capacidade, o tempo que esteve lá, e hoje, não diferente disso, meu grande amigo Tó também, que está à frente lá do PROCON e tem feito um trabalho maravilhoso lá. Gente, eu tenho um monte de perguntas para fazer para vocês, vou até jogar aqui, com certeza, inúmeras pessoas ligaram aqui e tal, eu queria agradecer demais a presença de vocês, né? Queria deixar um espaço aí para vocês fazerem os agradecimentos, se vocês quiserem fazer considerações finais, que eles me ajudassem aqui no sorteio aqui, para a gente, habitualmente todas as terças-feiras a gente faz esse sorteio aqui, pedir uma paciência pro meu diretor ali, que nós vamos estourar um minutinho só. E é isso, gente, queria agradecer demais mesmo, o Beto, meu amigo há quantos anos, professora Bia, uma filha maravilhosa que durante muito tempo aí foi e sempre será amiga do meu irmão, Lavínia Camilotti Filho, né? Sempre foi amiga, e o Márcio, polêmico, um jeito ao mesmo tempo meigo de falar, mas que gosta de mexer no ambiente, né? Também é meu amigo há quantos anos, o Alexandre, quando esteve em Pedreira pela primeira vez, trabalhou com a gente no restaurante do Lavínia. Então eu tô em casa, estou conversando com pessoas aqui, só para passar isso para os amigos que estão em casa nos assistindo, que vocês são pessoas, né, que a gente tem muito carinho, e eu particularmente tenho muito respeito pelo Fala Cidadão, e espero poder contribuir de alguma forma um dia, né, para responder a pergunta da nossa querida amiga aqui, participar um pouco mais, se um dia a gente estiver ocupando alguma coisa aí. Pedir para vocês me ajudar aqui, para a gente fazer esses sorteios aqui. Márcio, por gentileza, tira um para mim aqui. Um vale compras lá na papelaria Barroso, tá? Bia, por gentileza, só fala o nome da pessoa e o número final do telefone. Beto, por favor. Vale compras na papelaria Barroso, uma capinha de celular do nosso amigo Cambalacho Presentes e um vale compras das sapatilhas Pedreira. Vai lá, Márcio. Eduarda Neri. Eduarda Neri ganhou um vale compras lá na papelaria Barroso, tá bom? Esses prêmios vocês podem retirar amanhã a partir das 13 horas, da 1 hora da tarde, lá na Lotérica Tradição, lá na Cananéia. Quero lembrar só que vale por uma semana, tá bom? Vocês têm uma semana a partir de amanhã para estar retirando esses prêmios. Caso não for retirar, a gente vai sortear novamente, tá bom? Vamos lá agora, a capinha de celular da sua escolha, a gentileza lá do João Cambalacho, Cambalacho Presentes. Maria Aparecida de Souza. Maria Aparecida de Souza, final do telefone 5414. Vamos lá, Beto. Elvira Rossi. Elvira Rossi ganhou uma sapatilha lá, R$50 em compras,
Sapatilhas Pedreira do meu amigo Diogo Aleixo. Mais um, Márcio, por gentileza. Opa. Mais um vale compras lá do Barroso. Tem convite aí, Neto? Tem convite para festa aí? Ai, festa sexta-feira, vai lá. Toninho Vaz. Toninho Vaz ganhou aqui um vale compras no valor de R$25 na papelaria Barroso, final do telefone 0990. Bia, por gentileza, mais um pra gente. Quero agradecer Valdirene Vanini. Ó, Valdirene Vanini tá aqui. Final 3346. É o último que nós temos, o Netinho tá mandando mais um aqui. É um jantar para 2 pessoas na Pampa Churrascaria, meu amigo Tonho lá. Um grande abraço ao Tonho, pessoa que está assistindo a gente, tá bom? Valdirene 3346 ganhou um jantar para 2 pessoas na Pampas Grill. Nosso amigo aqui, assistente de palco aqui. Mais um, Beto, por gentileza. Ó, festona, 6 de setembro, véspera de feriado, Coronel, Antigo Maná Eventos, tá bom? Rancho Fundo, um abraço, Netinho, pessoal do Rancho Fundo, Diegão Penteão lá, sucesso, viu? Paulo Adriano Camargo. Paulinho Camargo, ô Paulinho, obrigado pela audiência aí, um abraço, viu? Final 6895, gente, tô com o tempo estourado aqui, eu tô vindo desunido aqui, ó. Obrigada César, pelo espaço. A casa é sua, já estão convidados. A gente agradece. Aqui em Fala janeiro. Cidadão está à sua disposição. Quero agradecer a todos os membros do Fala Cidadão, a todas as pessoas que estão no grupo. O sucesso do Fala Cidadão é elas que fazem. Nós são, pelo menos somos os moderadores, somos que tomamos conta de todo o entorno da ideia, mas o sucesso é eles que fazem. Tá feito. Eu vou terminar o programa em pé, porque o meu diretor aqui, o Ricardo, aqui da SRTV, falou que hoje, especialmente, eu estou muito bonito, né? Então ele pediu para encerrar o programa em pé. Queria mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando, dizer que foi um prazer mais uma vez estar aqui com o nosso programa ao vivo. Semana passada foi reprisado. E um grande abraço e muito obrigado a todos que desejaram a mim um feliz aniversário aí no último dia 26 aí. Até a próxima semana aí com mais um programa Faça Algo. O diretor está me falando aqui que semana que vem nós vamos estar aqui, o Lucas Lastória, tá? Menino joia, Lucas Lastória vai estar aqui com a gente no programa Faça Algo, falando um pouquinho do que ele está fazendo aí, da metanoia, que é muito bacana, viu, Lucas? Parabéns e até a próxima semana com mais um Faça Algo ao vivo aqui da SRTV. Um abraço, Ricardo, obrigado, viu? Mais uma vez, obrigadão. Até a próxima semana.